A TV Comunhão e a Mocidade da Comunhão Espírita de Brasília apresentam... Fala, Mocidade! Meu nome é Carolina Braga e vamos dar início a mais um programa do Fala Mocidade, que é um programa de perguntas e respostas voltado para os jovens e a quem mais se interessar. Hoje com o nosso convidado Rócio Maia, muito obrigada, Rócio, e com o tema Conflitos Familiares, os desafios que o jovem enfrenta. Bom, o Rócio, ele é empresário no ramo de imobiliário, ele é dirigente do ESG, dirigente da DIEM, atendente fraterno, ele faz palestras na casa, já foi dirigente da Mocidade, ele faz palestra em outros centros também, inclusive na FEDEF, e tem um trabalho social há 7 anos em Cavalcante, no Centro Espírita Aprendizes do Evangelho. Gostaria de iniciar o programa te fazendo a seguinte pergunta. Os jovens sempre dizem que os pais geralmente não os entendem. E quando eles tomam decisões diferentes da que os pais consideram corretas ou melhores, acaba gerando conflitos dentro da família. E com a vasta experiência que nossos pais têm e querem sempre passar para a gente, eu te pergunto se é possível a gente afirmar que os pais têm sempre razão. Será que nossos pais têm sempre razão nessas discussões, em querer que a gente siga o caminho que eles seguiram ou traçaram? Carol, momentos difíceis, não é verdade? São momentos de transição. E de alguma maneira ou de outra, esses momentos se espraiam nos corações de todos nós. O que a doutrina nos fala? A doutrina nos fala que ninguém cai de paraquedas num corpo terrestre, né? Existe um planejamento, existe um preparo, existe um estudo. E nesse planejamento, qual que é a função do pai e qual que é a função do filho? No caso do pai, ele tem a função de orientar o filho, principalmente naqueles primeiros anos, onde o espírito está mais maleável a ser influenciado pelas boas orientações. Mas é lógico que, de uma maneira ou de outra, todos nós trazemos as nossas dificuldades. E, vira e mexe, nós também erramos como orientadores dos nossos filhos. Mas nem isso é motivo para os filhos não ouvirem seus pais. Eu acho que é natural nós tentarmos buscar o porquê que a disciplina está sendo mudada, né? A visão da disciplina está sendo tão mudada. Eu venho de uma geração, estou com 56 anos, onde não se questionava o pai. E de uma maneira ou de outra, eu acho que a gente traz a confusão de algo que podia ser melhor, e como a gente não consegue ter o meio termo, às vezes a gente erra em não cobrar dos nossos filhos um pouco mais de disciplina. Mas o que eu posso falar para os jovens é que, se eles são filhos, é porque naquele momento eles vieram para ouvir os seus pais. Dê tempo, daqui a um dia eles vão ser pais também. Quando a gente se coloca na situação, né, às vezes a gente acaba tendo o mesmo comportamento dos nossos pais, né? Enfim. O que dizer do jovem que com dificuldades no relacionamento familiar acaba se isolando e ficando, por exemplo, só no quarto, mexendo no celular? É um grande problema da nossa juventude, o isolamento. É engraçado que a própria internet, o próprio Facebook, a própria tecnologia está fazendo os nossos jovens se isolarem. E nós sabemos que a grande função de estarmos aqui é exatamente o convívio em sociedade. Esse convívio que vai nos ajudar ao crescimento, esse convívio que vai nos ajudar ao reolhar, é esse convívio que de alguma maneira vai nos ajudar a construir em nossos corações uma capacidade de exercer a paciência, uma capacidade de exercer a indulgência, uma capacidade de exercer o perdão. Nós gostamos de olhar a família como um corpo, como pessoa.
Então, se um membro da família está com problema, aquela família está com problema. Então, tem que haver um reolhar de toda a família para aquele jovem. Eu noto que nós pais, nós estamos numa busca do material para poder ajudar os nossos filhos e esquecemos o essencial, que é nos doarmos aos nossos filhos. Não que não seja importante buscar a parte monetária, mas será que nós estamos achando o tempo necessário para conversar com os nossos filhos? Será que nós estamos achando o tempo necessário para bater na porta daquele nosso filho que está dentro de um quarto, ir lá conversar com ele? Oi, meu irmão. Oi, meu filho. Né? Fica a reflexão, né? Fica. Por que as famílias de hoje em dia estão tão desestruturadas? Brigam por qualquer motivo. Será que estão desestruturadas? Foco, né, meus irmãos? Eu acho que se pode falar das dificuldades que nós estamos encontrando no relacionamento familiar. Quais são realmente os nossos objetivos? Qual que é realmente o nosso olhar? Qual que é a função de dois seres que se encontram? Qual que é a função de um homem, de uma mulher, ou de duas pessoas que se unem para buscar construir algo e nessa construção, de uma maneira natural, através de uma adoção, chega o jovem, onde esse casal vai ter a responsabilidade de ajudá-lo. Onde que nós estamos realmente construindo uma paciência com o nosso companheiro, uma paciência com nossa companheira, e onde nós temos que ter um olhar sincero da nossa responsabilidade em relação aos nossos filhos. Até onde que nós estamos nos doando para os nossos filhos. Eu acho que o conflito, ele sempre existiu de uma forma ou de outra, mas um conflito, ele existe para nos ajudar a crescer. Ninguém cresce numa coisa muito tranquila. Então nós temos que olhar no conflito instrumento de crescimento. Nós temos que buscar naquelas dificuldades, nós temos que buscar naqueles atritos, nós temos que buscar naquele rebuliço, um reolhar e através desse reolhar construirmos as nossas relações. Hoje o nosso Evangelho nos trouxe a lição que Jesus plantou em nossos corações. Fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que fizesse para nós mesmos. Então, tem que ser esse o nosso objetivo com a nossa companheira e com os nossos filhos. Fazer com eles aquilo que nós gostaríamos que fizessem conosco. Nós gostamos das nossas verdades? Vamos olhar a verdade da nossa companheira, vamos olhar as verdades dos nossos filhos. Nós gostamos de ter atenção? Vamos dar atenção. O que nós queremos para nós? Busquemos para o nosso irmão que está hoje dividindo o núcleo familiar conosco. Quando eu olho esse monte de confusão, mas ao mesmo tempo eu vejo também muita coisa certa. Olha esse grupo maravilhoso que estava aqui cantando para nós. Olha essa juventude que adentra uma casa espírita uma vez por semana buscando o conhecimento, buscando Jesus. Olha esses pais que estão hoje sentados aqui no salão. Será que até onde que esse rebuliço está muito grande na propaganda? Ou até onde que nós não estamos realmente tentando acertar, tentando consertar? Eu vejo muita coisa boa em volta de nós, tá? Com certeza. E o próprio Evangelho traz a responsabilidade dos pais para todo esse cuidado com o filho, né? O que fazer quando um clima pesado de uma pessoa influencia na família inteira? Um clima pesado de uma pessoa. É sempre bom a família estar em volta do Evangelho no lar, não é verdade? A gente sabe que o Evangelho no lar é um instrumento maravilhoso, eu acho que eu estou conversando principalmente com famílias espíritas. Apesar que o Evangelho ele pode ser trazido em qualquer família, né? A oração é um instrumento maravilhoso que alivia qualquer sensação mais pesada, mais atributada. Então, quando o sentimento realmente está difícil, será que não está faltando uma conversa clara, objetiva? Perguntar o que está acontecendo? Vamos sentar a família? Vamos nos sentar? Vamos bater um papo sincero?
Não um papo para poder acusar ninguém, mas um papo para cada um falar das suas dores, das suas dificuldades, dos seus conflitos. O que está acontecendo? Será que buscar um momento onde cada um se desarme e busque entender o outro, ouvir o outro, entender que cada um de nós está fazendo o seu melhor? Toda vez que eu olho para um companheiro, quando eu olho para um amigo, quando eu olho para um colega, toda vez que eu olho para um encarnado, para uma criatura, todos nós buscamos o quê? Todos nós buscamos a felicidade. Mas todos nós buscamos de uma maneira pessoal, com a nossa visão, com a nossa bagagem. Vamos ter esse reolhar de sentar, de ouvir. E no ouvir sincero, tentar trocar experiências, tentar trocar opiniões, respeitando o espaço de cada um, mas que os pais consigam se colocar como os pais. Os pais podem ser amigos, mas os pais são, antes de tudo, pais. Não é verdade? Qual o papel do filho na relação entre os pais, principalmente na hora das discussões? Não é de juízo, não é verdade? Eu acho que não é de juízo. Então, o filho ele não está ali para tomar um partido. O filho está aí de tal maneira para amar. Eu acho que é muito importante o jovem ter esse reolhar. É natural duas pessoas terem uma discordância. Agora, a partir do momento que o filho toma um partido, será que ele realmente tem os elementos para poder tomar esse partido? No primeiro olhar, você pode até achar que aquele irmão ou aquela irmã, eles estão, de alguma maneira, tendo uma atitude um pouco mais atrapalhada um que o outro. Mas será que nós conseguimos trazer todo o passado que desagou naquela relação? Será que realmente aquela relação é um produto só desse intervalo, desse berço e desse túmulo? Será que os filhos conseguem ter um reolhar do porquê que aquelas duas pessoas estão juntas e porquê que ele está lá? A doutrina nos fala, eu acho muito bacana isso, que existe, por parte do filho, o pedido para vir. Então, eu acho muito bacana quando o filho fala assim, eu não pedi para nascer, não, eu realmente concordo. Não. Você não pediu, você implorou. E nós, pais, fomos meio reticentes para saber. Então, que ele saiba que ele pediu para vir daquela família. E se há aquela discussão, os dois são importantes para ele. Que ele consiga, apesar de estar no seu conflito pessoal, ser o mais à parte daquela discussão, para ele poder ser um fator agregador. Não é verdade? E com certeza a ligação do espírito com aquela família, né? A gente sabe que é muito antes, né? Não é aquela coisa que é rápido ou por acaso, tem toda uma explicação, né? E esse cuidado de não envolver os filhos realmente numa discussão, que às vezes acaba sem querer, às vezes acredito que não tenha muita maldade dos pais, mas acaba que acontece, né? O que fazer para ajudar um jovem que se envolve com drogas? O que fazer quando os amigos estão envolvidos e acabam influenciando? Como lidar com tudo isso dentro da família? Drogas. Drogas, todos nós sabemos que é uma fuga, não é verdade? É uma busca errada de felicidade. É sempre bom nós nunca falarmos para o jovem que a droga é ruim, porque para ele não é ruim. Então, não vamos partir desse... Para o jovem, né, que está usando aquele caminho de fuga, a droga para ele, apesar de nós que estamos de fora sabemos que é ruim, para ele é bom. Mas é uma fuga. Por que será que aquele jovem buscou aquela fuga? O que levou um jovem a buscar um caminho que só vai trazer para ele dificuldades e dores? Nós sabemos que nós já podemos trazer de outras vidas essa facilidade para os tópicos. A gente pode trazer de outras vidas a facilidade para o álcool. E às vezes a própria família, de uma maneira, num primeiro momento de brincadeira, proporciona o álcool para o jovem, né? Uma vez eu estava vendo nosso querido Alberto Almeida numa palestra, ele falou que estava num jantar de amigos e o chefe daquela família chamou uma filha muito pequena para poder experimentar cerveja. A filha chegava e gostava de tomar cerveja
E todo mundo achava muito engraçado, uma brincadeira inocente. Aí veio o mentor e avisou, cuidado, que esse espírito ele traz uma dificuldade com o álcool de uma vida passada. E você numa brincadeira dessa, você pode estar abrindo de repente uma dependência alcoólica desse irmão. Hoje, graças a Deus, nós já estamos tirando o álcool do altares, né? Porque eu sou de uma época que a gente tinha barzinho em casa, então quer dizer, a gente tinha luzinha, tinha prateleira, né? Era uma coisa bonita você ter garrafa de álcool na sua casa, né? Gente, hoje já não temos, hoje a gente já está escondendo as garrafas. Graças a Deus tem muitas famílias que já conseguiram nem oferecer, sabe que não é uma coisa muito gostosa de você oferecer, mas não estamos aqui para julgar. Mas vamos supor que o jovem está nesse caminho. O que nós podemos proporcionar para ele? Amor, compreensão, carinho. O que não adianta é julgar, o que não adianta é bater, temos que acolher. A nossa casa, nós temos aqui reuniões para dependentes químicos, nós temos o nosso atendimento fraterno aqui na nossa casa que pode tentar ajudar, nós podemos vibrar. Um dia não em relação ao jovem, um dia em relação ao adulto. Eu estava vendo aqui um trabalho e eu vi uma pessoa perguntar, gente, eu oro tanto para Deus para o meu marido parar de beber. Eu falei, gente, tem que orar para Deus para o seu marido ter uma visão melhor, não de parar de beber, não vamos pedir para Deus usar da sua onipotência para ir contra o nosso livre-arbítrio, não é verdade? Então vamos tentar buscar, através do amor, da harmonia e do exemplo, ajudar aquele jovem. Mas vamos ter certeza que às vezes a ajuda que nós estamos dando nessa vida, ela só vai repercutir numa próxima. E tenhamos paciência. E nessa hora é que eu admiro as mães. Porque as mães, elas têm esse coração. Elas têm essa capacidade de conseguir vencer uma encarnação com um jovem que talvez não vai conseguir sair daquela dificuldade nessa vida. Mas aquele jovem vai ser amado. Porque de uma maneira ou de outra nós sabemos que, antes de tudo, o nosso Pai está conosco. E todos os caminhos são caminhos de aprendizado, por mais difíceis que eles sejam. Falando sobre as mães, como lidar com a minha mãe, que é testemunha de Jeová e me condena pela minha religião e pela minha orientação sexual? Saber que ela quer seu bem, né? Antes de tudo, que ela te ama. E que na visão dela, o caminho religioso dela é perfeito. Que na visão dela é difícil olhar para os outros tipos de experiências possíveis para um ser encarnado. Então, eu acho que um jovem espírita, ele já consegue ter esse reolhar e conseguir entender que a mãe consegue dar aquilo, mas que dentro daquele coração tem um amor enorme. Apesar que esse amor, ele é demonstrado de uma maneira que às vezes dói o coração do jovem. Que ele consiga então buscar nessa doutrina que é consoladora, nessa doutrina que acolhe, nessa doutrina que fala da imortalidade, nessa doutrina que fala da reencarnação, nessa doutrina que fala da pluralidade dos mundos habitados, nessa doutrina que de alguma maneira ou de outra consegue nos provar de uma maneira lógica que Deus é bom, que Deus é justo e que esse mundo ele é justo sim, que esse mundo é perfeito sim, forças para poder, de alguma maneira, interagir com essa mãe maravilhosa que ele tem. Porque quando ele veio, ele pediu permissão para essa mãe para vir. Que ele saiba que, de uma maneira ou de outra, é importante para ele estar naquele contexto. E que ele consiga achar forças para continuar o seu caminho dentro das suas escolhas. E que seja coerente com as suas escolhas e com ele mesmo. É importante essa questão do amor, né? Que Deus nos mostra que para a gente amar a todos, a gente tem que começar amando dentro da nossa família, 3, 4 pessoas, né? Então, o amor sempre tem que prevalecer nessas relações, né? Para que a gente possa aprender a amar a todos. O que os pais podem fazer para facilitar ou possibilitar um diálogo franco e aberto com os filhos? É uma outra pergunta no mesmo sentido. Quais os motivos que levam jovens e adolescentes a se distanciarem cada vez mais dos pais e da família? Será que nós, pais, não estamos distanciando primeiro dos nossos filhos? Será que nós estamos dando uma olhada como que está sendo a atitude de nós, pais,
É lógico que nós amamos nossos filhos, é lógico que quando nós saímos cedo de casa, nós temos, eu estou saindo cedo de casa para buscar algo para o meu filho. Quando vê a companheira está saindo de casa, porque a gente já está precisando dos 2 salários para buscar algo para o meu filho. E de uma maneira ou de outra, esse mundo, ele está cansando os nossos pais, está nos cansando. E de repente já chega no final do dia, a gente nem está sabendo o que aconteceu com os nossos filhos. E aí? Será que nós construímos essa relação de cumplicidade com os nossos filhos? Será que realmente nós somos pais participativos? Nós sabemos do que nossos filhos gostam, desde o comecinho, desde lá quando ele era criancinha, desde quando ele estava ali naqueles primeiros momentos, veio o primeiro ano, veio o segundo ano, veio o terceiro ano. Será que nós participamos de fato da construção dos nossos filhos, ou nós delegamos para babás, para a creche, para as escolas? Será que nós estamos achando esse tempo para os nossos filhos? Porque é muito fácil, às vezes, a gente cobrar dos nossos filhos uma cumplicidade que nós não construímos. Ah, mas e agora? É só na próxima encarnação? Não. Todo momento é um momento para reolhar. Todo momento é um momento para voltar a sentar com os nossos filhos. Será que a gente realmente, quando sentamos com os nossos filhos, nós estamos prontos para poder querer saber realmente o que eles têm a nos dizer, ou nós estamos com aquele falta de tempo só querer corrigir, sem nem procurar ouvi-los, não é verdade? Então, eu estou sentindo que, sem querer trazer a minha opinião como uma verdade, mas sim é um olhar meu, e olho esse olhar principalmente pelas minhas falhas como pai, pelas minhas falhas como companheiro, pelas minhas falhas como os filhos, e hoje em dia até pelas minhas falhas dentro da minha casa de oração. Eu fico buscando isso, porque uma coisa me enche o coração de esperança, que é uma fala do nosso querido Chico, né? Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas todo mundo pode começar agora e fazer um novo final. A todo momento nós podemos ter um reolhar para o nosso companheiro, para o nosso filho, para a nossa família, juntar serenamente a nossa família e tentar reconstruir uma relação, antes de tudo, sincera, mas cada um colocando a sua posição, a posição do pai, a posição do pai, a posição do filho, a posição do filho, não é verdade? Que isso seja coerente também. Mas que nós consigamos ter esse recomeço sincero. E às vezes na nossa casa, cada um tem a sua televisão, cada um assiste o mesmo programa, às vezes em lugares diferentes, né? Então, aproveitar para reunir os filhos, às vezes chega do trabalho cansado e não tem aquela paciência para ouvir o filho, mas o filho passou o dia inteiro longe do pai, às vezes está precisando daquele momento de atenção, né? Então é importante tentar fazer essa aproximação. Como fazer se o Evangelho no Lar é um momento de desagrado para alguns filhos? Fazer com que eles fiquem mesmo que contrariados. Eu já passei por isso. Olha, antes de tudo, nós temos que olhar que o Evangelho do Lar não é um momento de reprimenda e nem de correção, né? Então, eu sei de um caso que o pai usava muito esse momento e ele separava os capítulos do Evangelho que ele achava que era necessário para poder dar um toque. Até que os filhos descobriram e começaram a separar os capítulos para dar um toque. Aí o Evangelho no Lar virou o momento do toque, né? Não. O Evangelho no Lar, meus irmãos, é um momento onde nós estamos construindo as barreiras fluídicas que vão proteger aquele ambiente. Então nós sabemos que, de uma maneira ou de outra, nós somos influenciados pelo Espírito mais do que imaginamos. Questão 4, 5, 9. Então eu sempre gosto de olhar o Evangelho no Lar como preparar o lar para que impeça, quando eu chego nele, que eu trago as minhas dificuldades da rua. As dificuldades vão ficar da porta para fora e eu vou entrar mais leve. Então as minhas imperfeições dentro do meu lar, elas não vão ser tão amplificadas pelas minhas sintonias. Então é um momento de você ler sinceramente um trecho do Evangelho, é um momento de você ler uma mensagem, e é um momento de uma reflexão de si mesmo, de buscar dentro de si mesmo o porquê e o como aquela leitura tem como encaixe. Fazer daquele momento um momento leve.
E é o momento onde você convida os outros familiares para poder participar. Mas você não precisa necessariamente que eles estejam lá. Não é verdade? Eu acho que você pode fazer o evangelho de repente você e seu companheiro e a sua companheira, de repente você, seu companheiro, seus filhos. Não é verdade? Agora, trazer o filho também de mau grado para aquele momento, eu acho que não é a melhor questão, né? Mas você pode conquistá-lo fazendo daquele momento um momento sincero, um momento onde você se abre, e um momento onde você não esteja realmente preocupado em educar seu filho, mas esteja preocupado em se reeducar e olhar para si mesmo, né? E trazer leituras de interesse para os jovens também, acho que é importante. Até às vezes a questão da água fluidificada, o jovem não quer participar, mas separa a água dele, leva para ele, acho que de certa forma está participando toda a família, né? Como os filhos podem mostrar aos pais que eles já chegaram no momento de formar suas próprias decisões? Olha, eu sou meio careta. Quando eles puderem pagar as contas dele, né? Ué, gente, já está pronto para sair do ninho? Que bom! Eu tenho certeza que nossos pais, gente, né? Mas, gente, é difícil, não é que os pais vão tomar conta dos filhos, né? Mas a partir do momento em que você ainda é dependente do seu pai, a partir do momento que você está ali na sua família, é muito simples você querer ter uma vida totalmente independente, porque eu acho que a independência, ela vem o quê? É quando ela vem quando você tem a dependência financeira, tem a dependência emocional, tem todas as outras dependências que vêm realmente com esse termo, né? E eu noto que, às vezes, o jovem, ele está também, de repente, errando um pouco nessa visão. Porque se ele é jovem, se ele está naquele momento, não é à toa. Não é verdade? Eu acho que se ele é dependente, se ele está na responsabilidade de um pai e de uma mãe, isso faz parte de um momento que é muito importante para ele se preparar para toda uma vida que ele tem pela frente. Então que esse jovem tenha a paciência e aproveite esse momento, que ele vai ter uma saudade enorme desse momento. Nossa Senhora! Que ele tenha certeza disso. Mas está muito difícil até da gente conversar sobre isso, né? Está muito difícil de pontuar realmente. Mas a doutrina fala que existe pai, existe filho, a responsabilidade do pai é de quê? De tomar as decisões, ouvir o filho sim, mas é da responsabilidade dele tomar decisões. Vão ser todas certas? Não. Tem um capítulo no Evangelho segundo o Espírito que eu gosto muito do capítulo: honra teu pai e a tua mãe, nos mostrando que, além do amor ao próximo, em relação ao nosso pai, nós temos um dever a mais, que é um dever de honra. Olha, quando Moisés fez os 10 testamentos, lá já estavam honrar pai e mãe. Olha que coisa engraçada. Será que é por acaso isso? Então que os jovens tentem... Mas será por que tem? Por que é tão forte? Desde Moisés que tem honra pai e mãe. E o que é honrar pai e mãe? Eu não quero trazer essa definição, mas eu queria trazer para os jovens. O que o jovem entende por honrar pai e mãe? Né? Eu quero deixar mais essa pergunta para o jovem. Engraçado que meu pai fala isso para mim, que eu só posso sair de casa depois que eu estiver trabalhando a ponto de me sustentar. Ainda não consegui, então estou tentando. E falando sobre honrar pai e mãe, a pergunta é que honrar pai e mãe é atual? Como se dá esse exercício diário pelo jovem? Gente, honrar pai e mãe é, antes de tudo, não julgar. Quer dizer, a gente não vai honrar só o pai e mãe que seja certo, não, tá? A gente tem que honrar o pai e mãe que seja certo, nós temos que honrar o pai e mãe que seja atrapalhadinho, nós temos que honrar o pai e mãe que seja muito erradinho. Por causa de quê? Porque para pensar. Você não caiu de paraquedas, não é verdade? Você estava lá, você precisava vir, e você precisava muito reencarnar. Aí, de repente, você estava até com dificuldade. Gente, quem que topa me aceitar?
Porque por incrível que pareça, mais ou menos a doutrina nos desenha por aí, sem querer melindrar os corações desses jovens maravilhosos que estão aí para poder fazer esse mundo melhor, né? Então tenho certeza que vocês que vão fazer esse mundo ser um mundo melhor, e eu acho que a maior responsabilidade de vocês não é nem fazer o mundo melhor, é porque vocês vão trazer a próxima geração. Olha só que doido, hein? Já pensou? Daqui uns dias os jovens vão ser pais, ou não vão? Mas honrar pai e mãe é exatamente saber desse compromisso que você tem com aqueles espíritos. Vocês já pararam para pensar que quando a gente nasce, nós somos totalmente dependentes? Você já parou que quando você teve uma época que você não conseguia ir no banheiro, teve uma época que você não conseguia comer sozinho, teve uma época que você não conseguia trocar sua roupa, teve uma época que você não conseguia andar, teve uma época que você não conseguia fazer nada disso. Esses dias para trás, já vai fazer uns 5 anos, eu fiquei impaciente por causa que a minha mãe estava andando muito devagar. Aí um dia a ficha caiu, gente, minha mãe que me ensinou a andar, eu agora impaciente porque ela não consegue andar direito. Nessa mesma época eu ficava meio sem graça, porque minha mãe deixava cair comida na mesa, então quando eu ia no restaurante com ele, às vezes caía uma coisa assim. Falei, gente, eu fiquei, mas já pensou tanto de mico que a minha mãe teve comigo em restaurante? Olha, é essa visão de honrar pai e mãe que nos busca. Então nós temos essa obrigação com os nossos pais. Eles, de alguma maneira ou de outra, certo ou errado, são eles que são responsáveis por nós estarmos aqui nesse momento. E nós já sabíamos da dificuldade que esse pai e mãe teriam para cumprir essa relação, porque nós sabíamos do estado evolutivo deles quando nós viemos para cá. Essa doutrina, ela é chamada de fé raciocinada porque ela não dá elemento da gente racionalizar. Ela não dá elemento da gente entender o porquê disso, daquilo. Ela coloca tudo direitinho, ela mostra cada gavetinha de tudo nos conformes, não é verdade? Então que nós consigamos entender a grande dívida que nós temos com o pai e com a mãe, por mais imperfeito que eles sejam. E por mais que essas imperfeições nos causam dores, nos causam desconforto, e que nós conseguimos entender que nesse desconforto nós temos caminhos de aprendizado, que de alguma maneira são esses caminhos que vão nos ajudar a construir em nós uma capacidade de quê? De perdoar, de amar. Nós não viemos nesse mundo para ir para a balada. Eu falo que nós não viemos nesse mundo para comer chocolate. Nós viemos nesse mundo para quê? Para aprender a amar. E nós vamos aprender a amar onde? Na dificuldade. Ninguém aprende a amar na facilidade. Que através desse reolhar, nós consigamos criar forças para nos ajudar a vencer essas dificuldades que nós trazemos dentro de nós. Porque vamos ter uma absoluta certeza em nossos corações. Toda dificuldade, ela é inerente às próprias dificuldades que os seres trazem dentro de si. Porque quando o espírito já é superior, ele pode nascer na pior família do mundo, que é de letra. Você vê às vezes família onde o pai e a mãe eles são tão atrapalhadinhos, você olha e gente, parece que o pai e a mãe é o filho. O que é? Já é uma construção evolutiva. Que isso seja um alerta para nos ajudar a construir essa capacidade amorosa nos nossos corações, né? A gratidão, né, pelos nossos pais, realmente, a gente, enfim. Meus pais são separados, meu pai é espírita e minha mãe é protestante. E tenho muita dificuldade de lidar com essa diferença religiosa. Fico dividida, pois amo os dois e não quero decepcioná-los. Como posso agir? Um culto evangélico é legal também. Nossa, tem uma irmã demais que ela era evangélica, adorava uma hora de canto maravilhoso, depois, né? Vai num, vai no outro, escolhe o seu caminho quando você puder escolher. Mas o importante é você ter o caminho de Jesus também. Eu acho que é muito importante. Eu penso que o pai, ele tem essa responsabilidade. Se o pai é espírita e a mãe é espírita, vão trazer os nossos filhos para a evangelização. Eu acho isso importante também. Mas se um pai é espírita e a mãe é protestante, que um dos dois leve esse filho para um dos dois caminhos. O que ele não pode é estar em caminho nenhum, porque o caminho
de um do outro é importante. E que, de uma maneira ou de outra, o jovem consiga, antes de tudo, honrar o pai e honrar a mãe, não tomando partido, né? Sabendo que os dois caminhos são maravilhosos. Então não vamos colocar nem o caminho protestante, nem o caminho espírita, um melhor do que o outro. São caminhos que conversam com o coração da sua mãe, são caminhos que conversam com o coração do seu pai, são caminhos que de alguma maneira vão ajudá-los a serem pessoas melhores. Não? Minha mãe é espírita e meu pai é evangélico. Que mas lindo! lá em casa sempre teve muito diálogo e a gente teve a oportunidade, eu e minha irmã, de conhecer as religiões e optar pela nossa religião. Deu certo. Hoje, muitos jovens estudam e trabalham nas casas espíritas, dedicando boa parte do seu tempo em prol do próximo. Consequentemente, os pais reclamam muito de sua ausência em casa. Como explicar aos pais que essa ausência nos faz bem, pois estamos no caminho do bem? Nossa, eu ia amar minha filha não ter tempo para mim, por causa de estar numa casa espírita, né? Mas são visões, não sei a preocupação que o pai pode estar, pode não estar. Mas eu acho que esse jovem pode, de alguma maneira, vivenciar na sua casa o que ele está aprendendo nessa casa espírita. Paciência, indulgência, ter esse olhar indulgente para sua mãe, conseguir entender que sua mãe quer o melhor para si e amorosamente conseguir mostrar para ela através de atitudes, através de atos, através de escolhas, não é verdade? Que esse caminho está te fazendo bem, está te transformando. Porque eu não conheço um pai e uma mãe que não vai feliz de ver o seu filho num caminho bom, num caminho reto, num caminho positivo, num caminho de pessoas que estão cumprindo com as suas obrigações. Porque todos nós temos obrigações em qualquer momento da nossa vida. Nós temos que ter essa certeza. Nós temos as nossas obrigações. E as nossas obrigações não é fazer o que a gente quer, é fazer o que a gente precisa fazer naquele momento. Não é verdade? Já passei por isso no caso da minha mãe, que vinha muito para a comunhão, quase todos os dias, mas a gente se ajustou. Tenho 20 anos, mas a minha família coloca toda a responsabilidade da casa em cima de mim, e às vezes parece que sou adulta da casa. Como posso fazer para que eles entendam que eu sou filha e não pai deles? Uma outra pergunta, mais ou menos sobre o mesmo assunto. Há casos em que os filhos são espíritos mais evoluídos do que os pais. Cabe aos filhos ensiná-los? Qual é a melhor forma de fazer? Olha, evolução se traduz com capacidade de amar. E amar se traduz com a capacidade de você ser bom, de você ser indulgente e de você perdoar. Então, se aquele espírito é mais evoluído, ele de cara ele já não vai julgar o pai e a mãe dele, né? Porque ele já vai ter uma capacidade de indulgência e de amor muito grande. Então, o espírito evoluído, ele mais acolhe do que julga. Então, eu vou deixar para esse jovem esse pensamento, né? Não é verdade? Mas a doutrina nos fala que o pai ele é responsável pelos primeiros anos do espírito encarnado, indiferente daquele espírito ser mais ou menos evoluído. Não tem essa responsabilidade do pai não é inerente à evolução do espírito. Então, que ele saiba que não é por acaso que ele está na posição de filho e não é por acaso que amanhã ele vai estar na posição do pai. Cada uma dessas posições traz o seu papel, traz as suas responsabilidades, traz as suas questões de ordem, traz os seus posicionamentos, não é verdade? Agora, a primeira jovem que está tomando conta da casa é realmente, quem sabe, você é exatamente aquele espírito que veio aí ajudar aquele casal, né? Que sorte! Sabendo que o filho pode, ou como foi dito, implora para nascer, e escolhe o pai e a mãe, que estão encarnados, também eles concordam em receber esse filho? O que fazer para harmonizar com o filho que cresceu distante devido às dificuldades do relacionamento com a mãe? Olha só, a doutrina fala que a família, ela é o local onde os espíritos se encontram para poder construir laços
e para poder reconstruir laços. Nós sabemos que na família nascem muitos espíritos afins, espíritos que se amam, mas na família também há reencontros, reencontros de dores, reencontros de desencontros, reencontros de grandes atrapalhadas. Então, por mais que tudo venha combinado, por mais que tudo venha planejado, por mais que tudo está certinho, de uma maneira ou de outra, quando a gente está na carne, a gente é abafado na carne, a gente está muito dentro das nossas imperfeições. E pode ser que esses encontros de reencontros não consigam, de fato, trazer a harmonia necessária e há esse distanciamento desses familiares. Quantas pessoas já não acharam no amigo mais família do que na própria família? Quantas pessoas, às vezes, não buscam no vizinho, ou no amigo, ou na família da família, algo que ele não consegue montar na sua família, mostrando todo o desajustamento daquele momento. Agora, que nem foi lido no início dessa noite, quando foi lido a mensagem, amar ao próximo como a si mesmo, tenhamos certeza que só existe um caminho hoje para podermos ser felizes. É amar o próximo como a si mesmo. É fazer para o outro o que gostaríamos que fizesse para nós mesmos. Então é o quê? É exercer indulgência, é exercer o perdão e tentarmos sermos bons dentro da nossa família. Isso, de repente, se a gente vai conseguir fazer isso junto da nossa família, ou que a gente faça longe da nossa família, mas que a gente consiga, aonde nós estivermos, tentar, a cada momento, sermos bons, sermos indulgentes e perdoarmos. Pode ser que exista, de uma maneira ou de outra, alguns jovens que vão se distanciar das suas famílias. Pode ser que, de alguma maneira, algumas famílias vão se distanciar dos seus jovens. Isso é natural no mundo de provas e expiações. Mas onde qualquer um desses membros estejam, que eles consigam recomeçar, que eles consigam construir uma amorosidade em volta de si, que eles consigam, de alguma maneira, vivenciar o exercício do amor. E que eles tenham certeza que, indiferente de onde eles estiverem, sempre eles vão ter determinadas dificuldades. Porque a dificuldade não é do mundo, a dificuldade é das nossas imperfeições. Porque olha como é que foi fácil para Jesus. Dúvida. Ele veio, caminhou, amou, perdoou, foi e está até hoje em nossos corações. Um dia nós vamos fazer isso. Deus não dá provas superiores àqueles, né, quando não é possível a gente cumprir, né? Há casos de espíritos que outrora foram inimigos e que voltam como pais e filhos. Qual a melhor maneira de superar essas desavenças dentro de casa? Tentando achar que eles são amigos, né? Porque você já pensou, você já tomar de prenúncio que a gente é inimigo? Não, vamos pensar que a gente era amigo e que está tendo algum desacordo, né? Agora, nós sabemos que existem relações que trazem em si as suas dificuldades, proporcionadas exatamente por isso, que são encontros de antipatias, não são encontros de simpatias. Mas de uma maneira ou de outra, nós sabemos que os laços de sangue são fortes o bastante para ajudar a reconstruir esses laços. E que saibamos que nós temos a eternidade à nossa frente. Então nós vamos vir como filho, nós vamos vir como pai, nós vamos vir como tio, nós vamos vir como sobrinho, nós vamos vir como irmãos. E em último caso eu falo que a gente vai vir como avó e neto, porque essa não tem jeito de falhar, não é verdade? Eu adoro uma avó, né? Você já viu como é que a avó faz? A criança está desenhando, ela está, meu Picasso, né? Coisa linda. Vó é a coisa mais linda que eu falo. O que fazer quando não conseguimos mais permanecer no mesmo ambiente que um familiar nosso? Ai, olha, gente, fiquemos num outro ambiente, né? Gente, o importante é nós tentarmos fazer o nosso melhor. Então,
Acontece às vezes a gente sair de casa. Tá, vamos sair de casa. Então, aonde a gente for, vamos tentar ser o melhor possível. Não é verdade? Agora, aonde a gente for, a gente não vai achar facilidade. Por quê? Porque a dificuldade é nossa, a dificuldade não é da nossa família, a dificuldade não é do mundo, a dificuldade não é do planeta, a dificuldade não é do problema, a dificuldade é porque nós trazemos imperfeições. E essas imperfeições, elas de alguma maneira se refletem nas nossas escolhas, se refletem nas nossas interações, se refletem no modo de nós aceitarmos as dificuldades em volta de nós. Você já imaginou se a gente tivesse sido crucificado? Será que a gente ia te falar que nem Jesus? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem? Lógico que a gente não falaria isso. Será que quando a gente estava agindo sem ser julgado, a gente ia conseguir ficar quieto enquanto o pessoal batia a lenha em nós? A gente não conseguiria. Mas nós estamos aqui para quê? Para construir a capacidade de um dia fazer desse jeito. E por incrível que pareça, tenhamos certeza, a família é o lugar melhor e mais perfeito que nós temos para poder construir esse coração mais forte, para podermos construir essa capacidade amorosa maior. E se a gente não consegue, a misericórdia do Pai vai nos dar outros caminhos, vai nos dar outras possibilidades, vai nos dar outros links, vai nos dar outros meios de podermos aproveitar esse momento na carne. Mas que tenhamos certeza que esse momento, a encarnação, ela é uma dádiva, ela é uma misericórdia, ela já é em si um perdão. Que nós tenhamos esse reolhar, estarmos aqui já é um perdão do nosso Pai, já é um ato misericordioso, e que isso nos ajude a sermos misericordiosos com as dificuldades em nossa volta. Mas que nós consigamos fazer o que a gente consegue fazer, o que a gente não conseguir fazer, a gente não vai conseguir fazer. Mas a gente sempre vai poder orar, a gente sempre vai poder vir numa casa espírita, a gente sempre vai poder ir num templo religioso, a gente sempre vai poder ir numa igreja, a gente sempre vai poder buscar Jesus, porque Jesus ele está sempre do nosso lado, à nossa disposição. A hora que nós quisermos, Ele nos abraça, Ele nos acolhe, Ele nos reconforta, Ele nos ajuda a caminhar. A nossa última pergunta. Eu e meu pai não conversamos de verdade há bastante tempo. Sinto como dois estranhos vivendo numa mesma casa. Ele não é espírita e nem acredita em religiões. Como melhorar isso? Como eu consigo fazer que alcançar o coração dele? Conversa com ele, mas conversa que nem você colocou aí. Pode ser que ele não vai conseguir te entender, pode ser que você não vai ter o retorno que você acharia que seria ideal, mas converse com ele. Toda vez que você tiver um momento, fale, pai, eu me sinto que você não me entende, eu sinto que eu não te entendo, eu sinto que alguma coisa poderia estar melhor, mas eu queria te falar que eu te amo, pai. Eu queria te falar que eu honro o Senhor. Eu queria te falar que eu sou grato por você ter me permitido reencarnar. Eu queria te falar que eu sou grato por essa casa, eu sou grato por estar aqui. Mas eu sinto que a coisa poderia ser melhor. Me ajuda a te entender, pai, que eu acho que eu devo ter alguma dificuldade, eu devo ter algum problema. Vamos conversar sincero, vamos abrir o nosso coração sincero, mas sem querer o retorno, sem querer que ele dê aquele posicionamento, sem que ele dê aquele acolhimento, sem que ele dê aquela resposta, aquele chavão, e vamos ser felizes para sempre. Esse planeta não é um planeta de vamos ser felizes para sempre. Esse planeta é um planeta que está nos ajudando a ser feliz para sempre. Porque ser feliz para sempre é ser perfeito. Ser feliz para sempre é ser puro de coração. E como que nós alcançamos a perfeição? Como que nós alcançamos a pureza de coração? Exercitando a amorosidade. No começo, meus irmãos, a gente só tinha instinto. No começo a gente era que nem bichinho, estava lá nas cavernas. E nós fomos crescendo, fomos corrompidos e vivenciamos a sensação. Agora nós estamos num outro patamar, estamos sendo mais instruídos, mais purificados, estamos vivenciando os sentimentos que tem no seu auge o amor.
Nós buscamos o amor. Agora, o amor é algo que tem que ser exercitado, que nem você exerce o músculo. Nazareno Feitosa tem uma que eu amo quando ele fala que todas as dificuldades proporcionadas em nossa vida são proporcionadas por nosso personal trainer. Olhemos para esses pais difíceis, olhemos para esses lares difíceis, uma academia de personagens trainers para nós, sob medida, para nos ajudar a crescer, para nos ajudar a desenvolver a indulgência e o perdão. Usemos esse reolhar para as dificuldades que acontecem em nossa volta, porque essas dificuldades que acontecem em nossa volta são oportunidades. Gente, para pensar. A gente estava no nosso lar, antes da reencarnação, estava num lugar muito bacana, estava tudo certinho, estava tudo bonitinho. Olha, lá não tinha conta de água, não tinha conta de luz, não tinha fatura de cartão de crédito, não tinha nada. Tudo vinha por osmose, todo mundo era bom. Por que nós viemos para cá? Nós viemos para cá porque nós sabíamos que ainda tinha lugares mais belos, ainda tinha regiões mais esplendorosos, mais iluminados, mas que para nós podermos alcançar essas regiões, a gente tem que estar mais leve. Então nós viemos aqui emagrecer do nosso orgulho, emagrecer do nosso egoísmo. E nós conseguimos fazer como? Passando pelo espar das dificuldades, passando por essas situações que nos tiram do sério, que nos tiram do ponto de equilíbrio, mas nos proporcionam sempre o exercício da indulgência, o exercício do perdão. Que saibamos nós perdoar, que saibamos nós sermos indulgentes, que saibamos nós sermos bons. Em último caso, que saibamos orar. Uma colega minha fala que ela tem muita dificuldade de conversar com o pai dela, como essa pessoa colocou. E que ela manda e-mail para ele, manda WhatsApp. Você não quer me ouvir pessoalmente, vai me ouvir por escrito. Então, quem sabe é uma forma. Obrigada, Rócio. Gostaria de passar a palavra para o Lucas. Bom, chegou a hora do nosso RIA. Para quem não sabe, RIA significa Reforma Íntima Agora. E é um momento que nós trazemos das nossas aulas da mocidade. E a gente sorteia entre os alunos, semanalmente, alguma frase que auxilie na reforma íntima do jovem. E aí, como de costume, a gente traz algumas frases, né, para o nosso convidado sortear. E aí eu vou pedir para que o Rócio sorteie para a gente a nossa frase do mês. Pode ler. Vamos ver o nosso exercício. Olha, estabeleça um clima de respeito e liberdade com as pessoas às quais convive. Elimine relações de dependência, procure ser você mesmo e permita que os outros sejam eles mesmos. Olha, sob medida, hein? Sob medida. Vamos só repetir mais uma vez, para ver se grava? Vamos lá. Estabeleça um clima de respeito e liberdade com as pessoas às quais convive. Elimine relações de dependência, procure ser você mesmo e permita que os outros sejam eles mesmos. Obrigado, Rossi. Obrigado, gente. Agora eu vou passar a palavra para a Marisa. Oi, boa noite. Bom, mais uma vez eu vim aqui para falar da mocidade. Bom, por enquanto estamos de férias, mas dia 12 de agosto vamos voltar aos nossos trabalhos e eu quero convidar todos os jovens entre 18 a 21 anos que tiverem interesse a irem nos visitar. Nossos trabalhos começam às 5 horas da tarde e vão até às 7. A gente fica no primeiro andar, na sala 108, né, geral? Pois é. E quem não tiver essa faixa etária entre 18 e 21, mas quiser conhecer o trabalho, também vai ser muito bem-vindo. Obrigada. E o nosso próximo programa, dia 23 de setembro, com Wesley Oliveira. Não percam. Muito obrigada. Obrigada, Rossi. Vou fazer a prece e vou convidar todos a fechar os olhos, mentalizar a figura do Mestre e, neste momento, apenas agradecer. Agradecer por essa oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, Mestre, de podermos ouvir um pouco mais dos Teus ensinamentos,
possamos colocar em prática, Senhor, a cada dia, a cada instante, dentro de nossas casas, no nosso trabalho, no nosso centro espírita, Mestre. Agradecemos sempre o Teu amparo, o Teu amor para conosco. E assim pedimos a permissão para encerrar os trabalhos de hoje. Que assim seja, graças a Deus.